E aí, galera, olha só, voltando aqui no nosso quinto momento de aula, nós vamos falar sobre a densidade. Então, a densidade, ela é uma relação entre a massa e o volume, não é isso? A massa de um corpo sobre o volume. Então, é o seguinte, vamos pensar uma coisa, olha só, nessas verificações. Nas famílias, a densidade, ela aumenta de maneira geral de acordo com o aumento das massas atômicas. Por quê? Quanto maior a massa atômica, não é isso? E na hora que eu for dividir pelo volume, vai dar uma densidade alta. Então, com o aumento da massa atômica, nós teremos o aumento da densidade. Ou seja, né, o aumento da massa na família aumenta de cima para baixo. Quanto mais para baixo, maior o número atômico, maior a massa atômica, tá? No segundo momento, em relação ao período, né? De um modo geral, né, a densidade vai aumentar das extremidades para o centro da tabela periódica. Então, quando eu for comparar os elementos no período, o comportamento é assim, olha, ele vem assim, como se fosse uma diagonalzinha. Começa de uma extremidade e mais ao centro, da extremidade mais ao centro. E aí nós temos lá os elementos mais densos ali no centro da tabela periódica. Mais para baixo e mais ali para o centro da tabela periódica. Então eu coloquei aqui, olha só, os elementos de maior densidade estão situados na parte central e inferior da tabela periódica, sendo esse elemento aqui, olha, o ósmio, o elemento mais denso da tabela periódica. A sua densidade é 22,5 gramas por centímetro cúbico. Então olha só, numa mesma família, aumenta a massa, aumenta a densidade. Agora, o elemento mais denso da tabela periódica, juntando tudo isso, ele está mais ao centro e mais aqui para baixo na região, né, do centro inferior aqui da tabela periódica. Tudo bem? Aí o elemento mais denso é esse elemento ósmio. A gente volta falando do sexto e do sétimo, da sétima propriedade periódica, e a gente finaliza aí a nossa aula, o nosso curso, o nosso semestre. Já voltamos. E aí, voltando para o nosso sexto, né? Nossa sexta propriedade periódica, vamos falar da temperatura de fusão e temperatura de ebulição, né? Isso aqui, né, é a parte que você deve se preocupar menos, tá bom? A sua primeira preocupação é entender muito bem o raio, a energia, o potencial de ionização e a eletronegatividade, tá bom? E esses aqui é mais ou menos olhando a tabela, porque tudo aqui é feito experimental, né? Então, experimentalmente, o que verifica-se? Que nas famílias 1A e 2A, nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, as temperaturas, tanto de fusão quanto de ebulição, elas são maiores na parte de cima da tabela periódica. Então, de baixo para cima, nas duas famílias, temos os elementos com maiores temperaturas de fusão e ebulição, tá? Na maior parte das outras famílias, é o contrário. Os elementos com os maiores pontos de fusão e ebulição, eles estarão situados na parte inferior. Então, na família 1A e 2A, cresce a temperatura de fusão e ebulição para cima, e nas outras famílias, cresce para baixo. Beleza? No modo geral, é isso. Isso tudo é experimentalmente, tá? A gente tem aqui, ó, no mesmo período, de maneira geral, a temperatura de fusão e de ebulição cresce das extremidades para o centro. Então ela vai fazendo isso aqui, olha. Ela vai crescendo aqui mais ao centro. Então, no geral, é o seguinte, ó. Família 1A e 2A, as maiores temperaturas estão para cá. As outras famílias, as maiores temperaturas estão para baixo, ó, para baixo. E se tiver mais ao centro, né, nós teremos o metal que tem a maior temperatura de fusão e ebulição. Esse metal, ele está situado aqui, ó. Mais um pouquinho assim para a esquerda e mais ou menos ao centro da tabela periódica. Esse metal tem o símbolo W, é o metal com o nome tungstênio. A temperatura de fusão 3.410 graus Celsius e a de ebulição 5.555 graus Celsius. Ou seja, é um metal de maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Esse metal é o metal que está no filamento das lâmpadas incandescentes. Esse é o metal que está na
ponta da caneta esferográfica, tá bom? É um metal que ele é muito resistente aí ao calor, né? Então a lâmpada fica muito quente e pode ver que ela não vai derreter esse metal. Tá bom, gente? É isso. Voltamos já falando aí do nosso sétimo, né? Sétima propriedade periódica, falando aí do volume, que é bem rapidinho. A gente já volta. E aí, galera, nós estamos aqui nossa última propriedade periódica. Nós vamos falar sobre o volume atômico, tá? O volume atômico, ele vai ser calculado pela relação da massa de 6,02,10 a 23 átomos do elemento. Isso corresponde a 1 mol de matéria. Esse assunto, essa matéria, vocês vão ter com o Juninho em breve, né? Mol, gramas, tal, massa molar, mais para o segundo semestre, tá? E aí a gente divide, né, essa massa pela densidade. Porque a gente sabe que densidade é a relação da massa sobre o volume, certo? Se eu pegar aqui, olha só, fizer isso assim, massa, aqui multiplicar em cruz, por exemplo, eu vou ter densidade vezes volume, percebeu? Isso se eu quero a massa. Se eu quero o volume, por exemplo, eu quero o volume, o que eu faço mesmo? Eu jogo a densidade para baixo, então vai ficar a massa sobre a densidade. Então, com essa fórmula, densidade, massa sobre volume, eu consigo descobrir, além da densidade, né? Eu consigo mudar essa forma, descobrir a massa e posso mudar aquela fórmula também e conseguir descobrir qual é o volume. É a relação da massa sobre a densidade, beleza? E como que funciona isso na tabela periódica? É assim, nas famílias, nas linhas verticais, quanto maior é o raio do elemento, maior vai ser o volume atômico. Então vejam que nos grupos, ó, cresce para baixo o raio, também cresce o volume atômico. Esse amarelo é de volume atômico na linha vertical, ó. Cresce para baixo nas famílias porque aumenta o tamanho do raio, beleza? Agora, nos períodos é um pouco diferente. Nos períodos, o aumento do volume vai acontecer do centro para as extremidades. Então, do centro para as extremidades, na mesma linha horizontal, a gente tem o aumento do volume do átomo. Então, se ele estiver mais à direita ou mais à esquerda, dependendo da comparação que nós tivermos lá, tá bom? Então, ó, ele vai fazendo isso aqui, ó, e vai aumentando, né, ó, para a esquerda e vai aumentando aqui para a direita, né, do centro aí para as extremidades, beleza? Então a gente finaliza aqui o estudo das propriedades periódicas, só retomando, falando que o raio é o mais importante, junto com o potencial de ionização, a eletronegatividade, né? A eletropositividade é um assunto que é o contrário da eletronegatividade. A eletropositividade tem a ver com os metais para baixo e a eletronegatividade tem a ver mais com os ametais para cima, beleza? E fique, né, bem aí em casa, né? Essa é a nossa última aula. Esperamos aí em breve estar aí no presencial, beleza? Desejar boas férias para vocês e a gente vai aí, né, na luta aí tentando oferecer o melhor para você nesse momento. Então, boas férias, continue aí, né, na sua casa, né, até o momento que a gente puder sair aí devagar, a gente vai se encontrar novamente aí, tá bom? Gente, obrigado, um beijo, tudo de bom para vocês. Valeu!